Bom dia, pessoal. Vamos esperando o pessoal entrar aqui, que hoje nós temos mais uma live do projeto do Pé de Vista Universitário. Nosso convidado de hoje já chegou. Vou falar um pouquinho do projeto enquanto o pessoal vai entrando. A professora América já entrou também. E esse projeto do Pé de Vista Universitário é um projeto novo que o perfil @Pé de Vista está se dedicando exatamente para dar espaço de fala aos gestores universitários, não é? Porque muitas vezes nós nos focamos apenas na fala do aluno, na fala do professor, mas por trás nós sabemos que existe toda uma logística de organização e toda uma expertise para essa coordenação, para essa direção que vai manter o curso vivo, né? E é assim que nós começamos esse projeto na semana passada com a professora Mariana Clemente. Vamos ter ainda esse mês a professora Manuela Alves, a professora Isabela Lessa e vamos seguir pelo mês de junho. E o nosso convidado já está aqui. Eu vou chamar ele para poder convidá-lo. Aqui, professor José Durval. Caroline Neves, Eduardo Tibério, Davidson. Professor José Durval, seja bem-vindo. Que alegria lhe receber aqui. Bom dia a todos. Bom dia, professora Emília. Devo começar lhe parabenizando pela data de ontem, né? Obrigada. Parabéns pelo Dia das Mães. E, nesse ponto, fazer um registro também, parabéns pela mãe que você teve, que eu tive o prazer de conhecer, de trabalhar com ela. Uma Pois pessoa é. extremamente amável, doce, carinhosa, generosa, e os adjetivos não parariam por aí. Pois é, Então, meu amigo. E eu, veja a coincidência da vida, né? Nós fechamos a agenda sem nem pensarmos nisso, e o motivo de eu ter lhe conhecido foi exatamente que você foi coordenador da minha mãe, então professora da Faculdade Salesiana, e que tinha uma idolatria por você, né? E ela, E e isso é muito ela foi minha, importante. e ela foi minha coordenadora na ESO. Quando eu Olha entrei aí, na tá vendo? ESO, Fátima era a coordenadora, foi a primeira pessoa com quem eu cheguei a ter contato lá na faculdade à época. Tá vendo? Nada é por Então, acaso, tá vendo? nada por acaso, E exatamente. muito feliz, o Pé de Vista, Marco Aurélio Peixoto, que também é seu fã, fundador do perfil, entrou agora saudando. Quero saudar todos que estão aqui presentes agora. Vou apresentar seu mini currículo. Vou logo dizer que o seu nome é lindo, muito bem escolhido por sua mãe. Por coincidência, é o nome do meu filho também, que é da idade de Vinícius, né? 15 Isso, para isso, 16 anos. isso. Então, pessoal, eu vou apresentar formalmente, eu vou ter que ler, porque é muito extenso. O mini currículo dele já é tão extenso. Olha isso, o xará entrou, José Durval. É, Então, professor José Durval Lins é especialista em ciências criminais e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorando pela Universidade do Porto, atuou como coordenador da Faculdade Salesiana, Faculdade Marista, da AESO e do curso de Direito da UPE. Atualmente, além de ser professor da Unicap, ocupa a direção da Faculdade de Ciências da Administração e Direito da Universidade de Pernambuco. Ou seja, ainda tem tanta coisa que, se eu for falar, vai ser a live inteira do seu currículo. Delegado também, professor super querido. Então, professor, faça a sua apresentação, diga mais ou menos o que você tem exercido lá, principalmente vendo o foco da Universidade Pública, da UPE. Como tem sido sua missão lá na UPE? O que é que tem se feito? Emília e demais pessoas que nos acompanham aqui, tantos amigos, né? Que a gente vai tendo o prazer de reencontrar. Esse é um dos lados bons dessa superconectividade, dessa obrigação da gente estar conectado o tempo todo. Eu tenho acompanhado alguns encontros aqui do Pé de Vista e fiquei muito feliz quando recebi o convite para participar, porque de fato são encontros tão representativos que eu me senti lisonjeado em poder participar. Eu sou professor da UPE há 12 anos e comecei no curso em Salgueiro, depois abriu-se um curso de Direito em Arco Verde, eu fui para lá, depois
instalou-se o curso de Direito em Recife, eu vim para cá. O curso funcionava na FOP, era coordenado pelo professor Otom Vasconcelos. Quando encerrou a gestão do professor Otom, eu fui eleito coordenador. E no ano passado, nós tivemos a eleição para a direção da faculdade, já ali da FECAP, aquela que fica em frente ao esporte, né? A faculdade, que até então era somente de administração, passou a ser a Faculdade de Ciências da Administração e Direito de Pernambuco. Eu, juntamente com a professora Renata Guzmão, concorremos à direção e estamos lá nesta missão. Começamos em junho, não é, a nos sensibilizar com todos os desafios, a verificar de que forma nós poderíamos conduzir a gestão da faculdade. E tivemos alguns avanços, fizemos colação de grau, fizemos alguns ajustes a projeto político-pedagógico. E quando foi agora, no começo do ano, no comecinho das nossas atividades, né, na retomada dessas atividades do primeiro semestre letivo de 2020, tivemos a surpresa dessa pandemia que acabou impedindo, por motivos óbvios, as nossas atividades acadêmicas presenciais. Verdade, professor. Inclusive, parabenizar também o curso de Direito da UPE, que sempre despontando. Eu, como coordenadora de particulares, sempre chegava, ai meu Deus, eles são muito bons. Campeonato do júri, eles são muito bons. O índice de aprovação na OAB, 100%. Tenho grandes amigos professores lá. Professor Edmundo, professor Bartilotti, professora Isabelle, né? Professor Venceslau, professor Silvano, meu parceiro do processo civil. Tive lá na UPE, agora no comecinho do ano, num processo maravilhoso. Silvano já é o dono de Caruaru, viu? Silvano é o Silvano imperador já lá. Pois é. E vem para Recife pela UPE, né? Para dar um aqui. E tivemos esse congresso, vários colegas do Brasil todo vieram participar desse congresso de processo civil. Aí a gente vê como a UPE já está mesmo, apesar do curso de Direito ser novo, já está em ponta dentro do curso de Direito, que vieram palestrantes do Brasil todo, coordenado por Bartilotti. Isso. Eu tive a oportunidade de participar, Emília. Na verdade, é o seguinte, o curso ele tem alguns diferenciais, né? A gente tem feito um esforço muito grande para manter um quadro docente bem qualificado. Então, todos os professores, nós não temos, por exemplo, professor substituto, sem nenhum demérito ao professor substituto, que eu fui na Universidade Federal, mas nós não temos professor substituto. Nós temos, o quadro hoje não é um quadro de falta de professores, diferentemente de vários outros cursos, inclusive do curso de administração da FECAP, que hoje passa por essa dificuldade. E nós temos poucos estudantes, né? Eu costumo dizer que a gente conhece o estudante pelo nome, pelo sobrenome, pela turma. Você fez uma referência há pouco à questão do concurso do júri, né? Isso! Levei essa derrota, viu, da UPE, na época. Que a gente participou lá na OAB. Isso, aí... da ESA. Inclusive, nosso diretor-geral está aqui, Mário Guimarães, que é organizador do concurso. Também doutor Luiz Mário Moutinho, doutor Marcondes, que é presidente da Comissão de Direito à Educação. Está super bem frequentada essa live. Que legal. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado aí pelo prestígio, né, Mário, Luiz Mário, né, todos que aí nos acompanham. Mas, com relação a essa situação lá do concurso do júri, eu fui, né, porque eu sou professor de processo penal e de penal do curso, e aí, acompanhando os estudantes e tal, num dado momento, a minha esposa que estava comigo disse, Durval, eu acho que a gente não vai bem. Eu digo, tenha calma. Ela disse, por quê? Eu disse, olha, esse começo já era de se esperar. Espere quando fulano e ciclano forem falar que eles são as armas secretas. Aí ela fez, como é que você sabe? Eu digo, eu convivo com esses jovens por praticamente 5 anos. Penal 1, 2, 3, 4, processo 1, processo. Então, você acaba, de alguma forma, tendo um contato muito próximo. E como as turmas são pequenas, eles têm até vergonha de não terem um bom desempenho. Portanto, eu acho que tudo isso conflui para que a gente tenha um corpo docente qualificado, estudantes dedicados, um corpo técnico-administrativo que, apesar de ser muito enxuto,
mas é muito integrado ao que está sendo feito. Então, acho que isso é que tá dando certo. O curso hoje está sob a condução do nosso amigo professor Alexandre Saldanha, né, Maravilhoso, sou que é um fã do cara, Aloma. além de muito preparado, um sujeito de facílimo relacionamento, né, um Isso. cara que só tem virtudes aí para emprestar ao curso. Filho do nosso saudoso, que teve na minha banca de E, mestrado, o professor Nelson Saldanha. Não tem como não associar, porque toda a fineza de trato ele herdou do pai, né? sem dúvida, sem dúvida. Pois é. E Pois eu é queria isso te mesmo. perguntar, Durval, pra gente, falando do professor Nelson Saldanha, que ele falava muito aí, temos que fazer o retrato do momento histórico. Eu queria que você falasse como é que estava o PE, em que fase foram interrompidas as aulas, e daí já você, se puder entrar no assunto, como vão ficar essas aulas, que a gente sabe que as particulares, a maioria está fazendo aula remota, né? Eu queria que você falasse mais ou menos o momento em que as aulas foram suspensas e como vocês estão lidando com isso. Emília, a UPE faz parte, a UPE, a Federal, a Federal Rural, a Universidade Católica fazem parte de um consórcio, né, que é o consórcio Pernambuco Universitas. Quando foi no começo do mês de março, nós participamos de uma reunião lá, inclusive no domingo, em que se deliberou a suspensão das atividades acadêmicas de 16 a 31 de março. Nesse primeiro momento, não se tinha ainda a dimensão da necessidade das prorrogações que sucederam. E a gente, portanto, quando saiu daquela reunião, saiu com o discurso de que ficássemos todos tranquilos, o calendário acadêmico seria mantido, as aulas, não haveria prejuízo. 31 de março chegou, a história já é conhecida, não foi possível o retorno às atividades, à normalidade, e nesse ponto eu queria abrir um parêntese. A normalidade que nós vivíamos até fevereiro, ela ficou para trás, né? Acho que mesmo o retorno à normalidade que se esboça aí para junho ou para julho, não conhecerão mais o mesmo padrão de normalidade que nós tínhamos antes. Eu separei aqui até algumas medidas, alguns exemplos de locais em que a gente está retornando. As atividades continuaram suspensas, não houve a possibilidade, em termos da Universidade de Pernambuco, de retomada das aulas por elementos de educação à distância, né, pela administração remota das aulas, diferentemente do que aconteceu em outras instituições. No campo das universidades públicas, isso tem sido muito menos frequente. Num levantamento recente feito pela Associação Brasileira dos Reitores, cerca de 20% só das universidades é que, de alguma forma, retomou as atividades remotamente. Né? Então, universidades federais, federais rurais, institutos federais, universidades estaduais, elas não retomaram as atividades em sua imensa maioria. No caso da Universidade de Pernambuco, em razão do fato de que a universidade pretende manter um calendário que seja um calendário único, né? E ela tem uma presença em praticamente todos os municípios do estado, se não com as unidades presenciais, mas com a própria educação à distância e com os seus outros projetos. Além do mais, a dificuldade, né, de acesso à internet em determinadas localidades. E isso sem contar com o fato de que muitos estudantes não teriam o acesso à internet, e vários professores não teriam ainda o treinamento suficiente, o conhecimento adequado para manejarem esses elementos, esses instrumentos de educação à distância. Outras faculdades, né, e aí eu poderia citar aqui o exemplo da Universidade Católica, me parece um exemplo exitoso nessa utilização. Foi feito um esforço inegável para dotar os professores de um conhecimento mínimo, eu diria, de utilização desses recursos, e as aulas estão sendo utilizadas, estão sendo ministradas. O que é importante, Emília, nesse ponto, é dizer que isso é uma situação de excepcionalidade. Então, quando se diz assim, você é a favor ou contra a educação à distância, não se trata disso. Eu acho que
Educação à distância, eu lia ontem um artigo do professor Mozart Neves Ramos, no Correio Brasiliense. Veja, é um caminho sem volta. A gente vai precisar, né, fazer percorrer esse caminho. E eu diria, talvez já com um atraso de algumas décadas. Mas vai ser necessário que a gente faça até para instrumentalizar a retomada. Mas não se trata, portanto, de ser a favor ou ser contra a educação à distância. Mas o que a gente está fazendo hoje não é educação à distância. A gente está fazendo a utilização, né, de aulas remotas, né, de atividades remotas, o que por si não implica na adoção de material que é próprio para a educação à distância, não é? Na própria formatação do estudante, que precisa ser colocado no centro do processo a partir das metodologias ativas, né? E também o próprio professor, que precisa entender, né, que usar a educação à distância não é só estar na frente da câmera e substituir a sua presença. Eu, a semana passada, conversando com alguns colegas, teve um deles que, eu não gosto desse negócio, eu prefiro, já que é para fazer a distância, eu fico na frente da câmera e substituo, como se estivesse fazendo uma grande coisa. Uma adaptação. E na percepção dele, o que ele quis dizer foi o seguinte: eu não estou me escorando, eu não corpo mole, mas ao mesmo tempo o que ele fez foi confessar que não tinha compreendido qual era a percepção e qual é a filosofia do ensino à distância. Isso porque a gente está num momento híbrido, né, em que está todo mundo, na verdade, esperando o retorno. É muito bem falado. E sua experiência toda de coordenador, eu tive alguns anos, eu acho que passei quase 10 anos como coordenadora de particulares. E a gente conhece bem a nossa equipe, não é? Enquanto coordenadores, a gente sabe que existem aqueles professores que têm determinada expertise, determinado perfil. Nós sabemos que é, sim, inevitável, mas nós sabemos que temos que trabalhar esse professor, né? E o que eu acho interessante é que eu tive essa experiência, tanto presencial como online, que eu fui coordenadora também de um curso online em EAD, na verdade, semipresencial, porque as provas eram feitas nos polos de atendimento do Damásio, né? Eu, professora Damásio, fui coordenadora também do curso tecnólogo em serviços cartorários, né? E é toda uma expertise. Eu confesso que eu, 8 anos atrás, porque não parece, mas eu já tenho uma estradinha, né? Apesar dessa carinha assim, né? Então, como você também. Mas há uns 8 anos atrás, eu vi surgir a oportunidade de começar a dar aula em EAD, a dar aula semipresencial, e tive que me refazer inteira, né? Eu vi que era um mercado interessante, mas eu já contei essa experiência em outras lives. Eu passei, eu acho que uns 2 meses assistindo cursos de outros professores e fazendo treinamentos dessa questão da pedagogia, até do Flipped Classroom. Ou seja, exige uma preparação, não é simplesmente você dar aula como se tivesse no presencial, até porque você não vai ter aquele domínio de sala. Eu, quando dou aula no presencial, sou terrível, Durval, porque eu começo assim, toda arrumadinha como eu estou agora. Hoje eu tenho 3 lives, na última eu ainda vou estar assim, né? Mas eu começo assim, quando dá 1 hora de aula, eu já estou com o cabelo assim, sem batom, porque eu sou daquele tipo de professor, das antigas, que vai andando, se eu vejo um aluno disperso, bora, o que é que está acontecendo aqui? Se passa estudo dirigido, vou de banca em banca, para tentar essa interação. E quando eu me vi tendo que gravar aulas sem público numa sala, por exemplo, eu senti muito isso. E eu vi que eu não podia replicar, até a gestão do tempo do professor em sala de aula muda, não é? Muda. E foi assim, querendo ou não, para os professores que estão tendo que ter o primeiro contato com isso agora, é muito complicado, né? Aí eu queria até te perguntar, lá na UPE, vocês já tinham algum percentual das disciplinas que eram nesse regime de EAD, ou vocês tinham todas presenciais também? Não, lá nós tínhamos, nós temos um núcleo de educação à distância, né? A EAD, a Universidade de Pernambuco, ela é bimodal, né? Ela tem cursos à distância e cursos presenciais.
dentro de um permissivo legal, já existe a previsão da administração de uma parte da carga horária, salvo engano, 20% da carga horária, em EAD. Ou a disciplina toda em EAD, ou dos componentes curriculares em EAD. A gente já vinha adotando essa prática de algumas atividades remotas, mas não havia sistematicamente uma disciplina que fosse exclusivamente Totalmente. em EAD. Né? Então, fomos pegos aí no contrapé e acompanhando o que o consórcio Pernambuco Universitas decidiu, a gente acabou também suspendendo e não tendo até agora a condição de retomar. Mas me permita, Emília, fazer uma observação que eu acho super interessante. Eu acho que para você, como eu já lhe disse, não se trata de ser a favor ou contra a EAD. São as circunstâncias que vão dizer se você pode ou não pode utilizar. E essas circunstâncias, num processo de aprendizado, quais são as principais variáveis? O professor, né? O estudante e os recursos que são utilizados. Aí o material, a internet, né? Essa questão toda. Acho que hoje, sobretudo diante da incerteza que a gente vive, porque nós estamos falando aqui, ou talvez pensando na possibilidade de um retorno em junho ou julho, né? E eu vou pedir a você já para a gente falar da história do calendário acadêmico. Isso, que mas... todo mundo está curioso. Então a gente vai tratar sobre isso, mas uma questão que eu acho muito relevante é o seguinte. O estudante, eu acho que ele já está começando até amadurecendo no carbureto, né? Então ele vai aprendendo a utilizar isso e vai precisar só adequar às expectativas. Ele estava acostumado a ver o professor falando 1h30, agora ele vai passar a ter a percepção de que meia hora muitas vezes é suficiente, desde que você utilize bem o recurso que está sendo colocado. Então, para não ter aquela, o professor está fazendo corpo mole. Então, acho que nesse ponto, né, sem querer utilizar essa expressão, mas acho que é um ajuste do mindset, né, do estudante a essa realidade. Depois, a própria adequação e a questão da capacitação dos professores. A UPE tem hoje um programa para capacitação e a FECAP, em particular, começa na próxima semana um programa de 3 semanas para a capacitação dos professores em ambiente virtual. Perfeito. Esse ambiente virtual deve ser o Google Classroom, né? Que me parece, até porque a gente está utilizando lá na Universidade Católica também, me parece que dê conta dessa demanda. Lógico que outros elementos, né, tipo YouTube, podem se agregar, mas a gente precisa de uma certa uniformidade nesses instrumentos para que os professores tenham uma ação coordenada e que os estudantes se entendam que estão todos numa mesma direção. Porque se um usa o Google Classroom, o outro usa o Moodle, o outro usa outro instrumento qualquer, então fica difícil, fica parecendo que cada um está jogando sozinho, verdade. Quando isso é, na verdade, criar um protocolo, na verdade, um jogo até para facilitar a gestão dos alunos, né? Isso. Questão de postagem de aulas, manutenção dos horários, enfim. Então, tudo isso vai ser tratado nessa capacitação. Por quê? Porque a gente pretende e quer voltar à normalidade presencialmente. Mas vai que as coisas não aconteçam exatamente da forma como a gente queira, né? E, eventualmente, o Conselho Universitário nos permita retomar, pelo menos em determinadas situações ou determinadas disciplinas que não sejam de natureza prática, pela via do ensino remoto. Se isso acontecer, aí nós já estaríamos prontos para estabelecermos um protocolo e pactuarmos com estudantes e professores a forma como isso aconteceria. E é importante também, Durval, a gente ver que em universidades particulares existe uma possibilidade de manobra mais simples. E como fica essa questão do impacto orçamentário em universidades públicas? Que a gente sabe que isso tudo emana custos, não é? A implementação de alguns sistemas. Como vocês lidam? Nesse ponto, tem duas coisas aí que são muito interessantes, né?
Primeiro, quando a gente fala da universidade, e acho que essa vai ser, não sei se o Irmário está nos acompanhando ainda aí, mas essa é Carla uma questão. Montinho, irmã dele, que é nossa colunista pedivista, tá Pronto. aí. Eu acho que é fundamental, que isso vai despertar, já está despertando algumas discussões com relação ao que foi contratualizado no começo do ano com as universidades particulares. Ah, eu fiz um contrato para ter um curso presencial e não um curso à distância. Não é? Eu contra-argumentaria dizendo que o seu curso continua sendo presencial. Você será certificado por um curso presencial e não por um curso à distância. Né? A gente está apenas utilizando excepcionalmente, diante de um permissivo legal, a possibilidade de ministração remota de algumas atividades. Então, assim, disso para o ensino à distância, tem uma distância muito significativa. No caso nosso, né, no caso das universidades públicas, a gente tem superado essa fase, digamos assim, contratual, porque o que a gente presta é um serviço, por outro lado, é um serviço público, não haveria, digamos, um regime jurídico, o direito a um regime jurídico específico para a administração das aulas. Mas quando a gente trata da universidade pública, o que nos preocupa são as questões orçamentárias, né? Fazendo hoje, a gente tem um país em recessão ou em vias de entrar numa recessão econômica, que já tem aí tem um acréscimo de mais 10 milhões de desempregados, pelo menos. Vamos ter a tendência é que tenhamos uma inadimplência muito alta em vários segmentos, em vários setores. O governo fazendo, e como é justo que seja feito, um auxílio emergencial para as pessoas que estão sem renda. No campo do governo do Estado, um esforço, né, nas unidades, sobretudo de saúde, como era também natural que se esperasse. Enquanto isso, as universidades vão ser demandadas, por um lado, para que a pesquisa funcione e elas possam contribuir para essa e para outras pandemias. No caso da Universidade de Pernambuco, por exemplo, nós temos 3 hospitais universitários. O Oswaldo Cruz, o Procap e a maternidade da Encruzilhada, o CISAM. E é referência, né? O Oswaldo Cruz é referência corona, né? O Oswaldo Cruz, o Procap também no atendimento coronariano, cardíaco. Inclusive tivemos uma perda incrível a semana passada, salvo engano, aos 10 dias, o doutor Enio Cantarelli. Isso. Foi idealizador e principal responsável pelo Procap, que também faleceu. Então, assim, é natural que, nesse momento, haja um esforço financeiro maior nessas unidades de saúde e as unidades de educação vão, de fato, sofrer. Nós tivemos aí a demanda já de um corte de 30% com relação ao já pequeno orçamento que contávamos para a atividade de educação. Vamos ter que contar com a parceria da iniciativa privada, vamos ter que contar com a ajuda dos estudantes, vão precisar se organizar para que a gente consiga manter um padrão razoável, não é, de conservação, de limpeza, de civilidade, de prestação dos serviços, e vamos precisar de criatividade, não é, para a gente se reinventar, reorganizar estruturas, tornar a estrutura um pouco mais leve, para que seja possível passar, atravessar por esse momento tão turbulento que a gente está. E entrou na sala, por falar nisso, professor Mousalas, professor do processo civil, seria o que lá no processo civil a gente chama do princípio da cooperação, né? Todos agora são obrigados sim a cooperar. E muitas vezes, inevitavelmente, eu acho que com sua experiência de coordenador, você deve ter experiência, deve ter visto muito isso, às vezes o aluno se posiciona como se estivesse do lado adverso da faculdade, né? Como se fosse alguma coisa, e agora não. Agora são todos juntos para que no final se consiga, como o princípio da cooperação no processo, no final se tenha aquele resultado, aquela pretensão. E você tem tido, ou não sei se é mais pro lado de Saldanha, tem sido procurado pelos alunos, quais são as principais aflições, ou pelos professores, como é que essa questão do isolamento, suspensão das aulas, tem rebatido nessa parte até emocional mesmo, de professores e alunos? Essa é uma outra questão muito importante. A maior ansiedade hoje
continua sendo pelo retorno, pela normalidade. E eu tenho feito um esforço para conversar com todos, desde os meus filhos, mas eu tenho um filho adolescente, aliás, tenho 2 filhos adolescentes, um jovem que vai fazer 17 anos, uma menina que está aí com 12, né? E assim, a ansiedade, por exemplo, o meu filho Vinícius vai fazer... O SSA, né? O SSA. Aqui em casa eu estou passando por isso, SSA e o Enem, 2 aqui. E o Enem esse ano, né? Ele vai fazer o SSA 3 e o Enem. Então, assim, pai, como é, como não é? Eu digo, meu filho, a gente só sabe de uma coisa, vai acontecer ao tempo em que se permitir, em que for possível, tente se manter ativo, estudando e pronto. Mas não há a possibilidade de se dizer, olha, vai ter... Há poucos dias eu vi o ministro da Educação com o presidente do INEP, ele fazia, fulano, ele é o presidente do INEP, e aí, vai ter Enem, o cara, vai ter Enem. Quer dizer, são situações, vai ter Enem, vai ter Natal também, né? Vai ter Ano Novo. Isso. O que a gente não sabe é se o Enem vai acontecer na data que se espera. O SSA vai acontecer, eu provoquei inclusive isso aí na reunião do Conselho, vai acontecer o SSA, obviamente é um ciclo. Agora, você, como coordenadora, como professora, como estudiosa da educação, sabe que o ano acadêmico ele não precisa coincidir com o ano civil. Verdade. Então, não dentro da carga, né? Exatamente. Então, não necessariamente o SSA acontecerá na data em que normalmente ele costuma acontecer. Ele deve ser postergado, acredito. Essa semana vai ter aí um encontro virtual com o nosso pró-reitor de graduação, o professor Hernani, e ele certamente deve tratar sobre isso. Mas não haverá outra forma. Vai ter SSA, vai ter Enem, mas essas datas vão precisar ser repactuadas, inclusive porque as escolas não terão, não é, terminado os seus conteúdos em tempo hábil. Só para a gente voltar um pouquinho, eu quero aqui saudar o meu amigo Alexandre Bartilotti. Pois é, olha aí, meu colega do processo civil. Obrigada pelo convite do Congresso, Bart. O meu amigo aí, Alexandre Bartilotti, que é o vice-coordenador do curso de Direito lá da UPR. Você está com um time top, viu, Duval? Eu sei que esse curso não lhe dá trabalho, porque Saldanha, essa dupla de Alexandres aí e Bartilotti. Não fale não. E eu quero também aqui fazer um agradecimento a Mariá, né, que está aqui nos acompanhando. Ela é estudante lá da FECAP. Ela está falando da questão do Google Classroom, né, se posicionando com relação e dizendo que o corpo docente vai precisar ter uma atitude mais ativa mesmo. Mariá, você sempre contribui, eu tenho certeza que o corpo docente vai se envolver na solução dos problemas, está sendo convidado para isso. O que está se desenhando, Emília, em termos de calendário acadêmico, basicamente é o seguinte: se a gente conseguir retomar em junho, a gente retoma em junho, e aí passa a ter julho, agosto, nós vamos emendar, digamos assim. Né? Nós não vamos ter esse recesso. Nós trabalhamos com um sistema de gestão acadêmica chamado SIGA. Né? Então, o que é que deve acontecer? A gente vai terminar os 3 meses e meio de um semestre, certo? Junho, julho, agosto, no mês de setembro, mais ou menos, nós pararíamos 10 ou 15 dias para ajuste do SIGA, renovação das matrículas. E aí depois a gente retomaria um novo semestre. Então, o calendário, ele na verdade vai ser compactado e estendido, né? Certamente com a retirada dos feriados e com a utilização também dos sábados. Com isso, a estimativa é de que até fevereiro de 2021 a gente consiga regularizar o calendário. Então, o meu Vinícius, o seu esse ano não, mas o meu Vinícius, se entrar na UPE, ele entraria a partir de março, portanto... não teria um impacto tão grande. Não teria um impacto tão grande. Agora, repito, esse talvez seja o cenário mais otimista. Verdade. O que a gente precisa lembrar é que o mundo está conhecendo aí, no que diz respeito a essa pandemia, a situação também do isolamento social intermitente, que pode chegar para a gente. Veja, a gente está aqui, nós temos um inverno muito relativizado com relação à temperatura, pois é. Mas
Quando o inverno chegar lá em Caruaru, Gravatá, Garanhuns, etc., há uma expectativa de que a gente tenha também alguns casos por lá. E esses casos vêm para cá. Então, será que a gente não vai ter uma nova onda? A gente vai precisar necessariamente estar atento a isso que está sendo chamado aí de isolamento social intermitente. Isolamento social intermitente seria volta às aulas com alguns cuidados, e aí eu fiz aqui até uma pesquisa rápida para ilustrar para essa nossa conversa. E aí as pessoas têm que fazer essa aferição para saber se a gente continua no isolamento, afrouxa ou aperta e suspende a aula de novo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, na Dinamarca eles estão voltando com distância mínima de 2 alunos, de 2 metros de aluno para aluno, os intervalos realizados em pequenos grupos, proibição de entradas de terceiros nas unidades de educação, lavagem das mãos a cada pelo menos 1 hora. Uso obrigatório de máscara na China, medição da temperatura corporal na entrada, passagem por tendas de desinfecção, proibição de aglomeração. Né? Em Israel, se impede que se divida lanche com o colega. Vejam, cada um está fazendo o seu aprendizado. Não é? Então, vejam, a universidade vai voltar, digamos, a Universidade Católica vai voltar, a faculdade tal vai voltar, o PE vai voltar, mas ela vai precisar adequar seu espaço físico para ter o álcool em gel. Ela não vai poder ter lapsos de limpeza e de higiene, como já não podia, mas a gente sabe que, sobretudo, no serviço público isso é recorrente. Será que a gente vai conseguir ter 50, 60 alunos numa sala? Pois é. Não é? Que é o número que é permitido, né? Que a legislação permite usualmente, mas nessa exceção não seria seguro. Isso. Então, assim, a questão de medir a temperatura corporal. A gente tem agora um caso, eu não quero politizar isso, mas a gente tem agora o caso de um mandatário maior da nação que está se recusando a entregar o resultado do exame. Não é? Porque, aí eu vou pensar, por que é que eu, diretor da faculdade, ao chegar lá, vou ter que permitir que alguém meça a minha temperatura? Isso também diz respeito à minha vida privada. Né? Não é? Então, assim, esse é um momento que requer um esforço de todo mundo e repensar várias questões. Não é? Por que é que a gente, quando encontrar na faculdade, não vai poder dividir o lanche? Por que é que eu vou ter que usar a máscara? Então, existe uma série de situações a serem trabalhadas, sob o ponto de vista social, principalmente, de formatação do pensamento das pessoas, mas também sob o aspecto jurídico, organizacional, para que a gente evite maiores problemas. Recentemente eu conversava, eu não sei se os colegas podem e desejam se posicionar também com relação a isso, Emília, mas eu digo, tem um jeito simples, razoavelmente simples, da gente tentar minimizar isso. Eu coloco uma câmera na sala de aula e digo, estão retomadas as atividades. Quem quiser pode assistir de casa. Quem não tiver, por exemplo, a internet, vem assistir no horário normal da aula. Aí vai botar a presença física, né? Aí vai se dizer, mas e a autonomia do professor? Por que é que a direção quer colocar uma câmera dentro da sala de aula? Mas não é isso. Nessas salas virtuais, eu coordeno uma pós que está fazendo o regime online. E os alunos disseram, não, mas o meu direito de imagem, porque um dos professores, dentro da liberdade de cátedra dele, quer saber, ele optou por saber se os alunos estão interagindo ou se fazem, como alguns adolescentes, sabe, Durval, que loga, bota o fone e continua eu sei existe. E determinado professor achou por bem ficar vendo o aluno com a câmera aberta. Aí tem uma série de desdobramentos jurídicos, como, por exemplo,
o professor é obrigado, muitos professores não gostavam, por exemplo, de quando está dando aula, o aluno gravar, ainda que fosse em iPod, dizia, não, eu não cedo o meu direito de voz. E agora esse professor que está tendo que adequar o regime a essa aula que fica gravada para o aluno, porque quando a gente grava online, inclusive em particulares, a gente sabe que a hora-aula do online vai lá para cima, porque você já cede seu direito de imagem, de voz, para consulta, geralmente por 2 anos. Aí tem todos esses agentes multiplicadores que só quando começa o sistema que começam a surgir. E nesse momento aí entra o doutor Marcondes, que é o presidente da comissão lá da educação, direito à educação, da OAB, dizendo vai ter que imperar o bom senso. Né? É aquela questão de se mediar, porque é uma situação, eu nunca pensei, eu nem sabia o que era, na verdade, em viver uma situação de pandemia, né? É uma questão que é mundial e sem levantar bandeira de politicamente correto, Claro. questão ideológica que eu não gosto, né? Mas se você parar para pensar, Durval, a gente fala muito essa questão, mas quando é que vai voltar? Eu estou prejudicada, eu quero que volte. E muitas vezes está na mão da gente. A gente é uma formiguinha, lógico, mas está na mão da gente. Se tem a opção de ficar em casa, fica em casa. Se tem a opção, por exemplo, ontem eu sofri, não tenho mais minha mãe, tenho meu pai, que é idoso, totalmente grupo de risco, e está fazendo isolamento sozinho, né? E ele, não, mas Dia das Mães eu quero que você venha almoçar comigo. A gente fez um café da manhã compartilhado por videochamada, né? Por quê? Pela aquela consciência, eu não sou público de risco, mas eu sei que se eu toco no meu elevador, dali por diante. Então, é muito isso também da gente ver o papel da gente dentro dessa pandemia, né? Que apesar de ser pequenininho, eu posso infectar quantos? Eu acho que 10 pessoas, né? Por aí. E Felipe Ferreira Lima, professor querido, André Canuto, querido também, e Patrícia, presidente de comissão de OAB do Cabo, bem-vindos aqui. Mas fale aí o papel individual de cada um que pode afetar, Durval, o coletivo, até essa questão do controle, quando podemos voltar. Porque tanto faz a gente voltar em julho, perfeito, em junho, como se o pico for aumentar e se for mais resistente, em Nova York a gente está tendo caso de contaminação das pessoas que estavam fazendo isolamento em casa, estão estudando como, né? Itália a gente sabe que diminuiu, depois aumentou de novo. Então, o que é que a gente pode fazer nesse momento se a gente realmente quer que acabe logo tudo isso? Eu vi André aqui, André Canuto, na live da gente, e estava pensando, eu estou fazendo um artigo agora com relação à questão da infração de medida sanitária preventiva. Né? Esse questionamento que está sendo feito, mas pode prender, não pode prender e tal, e já esperando que isso vai ser vai ter uma certa repercussão. Porque hoje, Emília, quase tudo que você escreve, o que você pensa, o que você fala, é levado para um lado político-partidário. Né? E, assim, sinceramente, essa é uma questão que tem um dimensionamento político evidente, mas ela não pode ser tratada na perspectiva partidária. Ela tem que ser tratada assim, politicamente, como algo que vai trazer repercussões para exercício de poder. Né? Acho que transcende a política partidária. Claro. Todos nós estamos nesse mesmo barco. Aqui não tem rico e pobre. Né? Ontem, conversando com a minha mãe, aí ela disse, olha, meu filho, para você ter ideia de como as pessoas chegam. Minha mãe disse assim, olha, se acontecer comigo, não deixe me entubar. Eu digo, olha, a senhora fique tranquila, mãe. Porque o caminho que está é que não vai conseguir entubar mesmo e faz como ele pode. Não é? Então, assim, são situações que elas, mas não tem como, e no hospital particular, eu digo, olha, isso está atingindo todo mundo, se fosse uma questão de dinheiro, Ricardo Brenan, Raimundo da Ponte, estava tudo vivo. Isso, exatamente. Não é? Então, assim, o dono do Santander. E, claro. Então, são situações que a gente precisa entender que o vírus vai pegar do coxinha ao petralha, não é? Vai abranger todos os espectros políticos. É bem democrático, não é? Ele é bem democrático, tem uma mortalidade razoavelmente baixa, mas tem, não é? E um grau de minha querida amiga Vanessa Pedroso aí também. Beijão, Vanessa. Maravilhosa. Bartilotti já está querendo se meter, Emília. Vamos, a gente tem que fazer uma live tripla, vou botar ele aqui no meio também. Isso, mas ele traz aí a questão, a solução são as aulas online.
Inclusive, tem os professores do grupo de risco. Bartilotti, já com a idade avançada, está legislando em causa Exatamente. própria aí com essa história. Exatamente. Pois é. É, Mas você já está pois é. protegido, Bart. Então, Emília, eu acho que a gente tem essa questão. Cada um tem que fazer sua parte. E a gente tem que, de alguma forma, o doutor Marcondes falava aí, abrir mão dos direitos autorais, dos direitos de imagem, dos direitos de voz. Sim, buscar que a gente consiga reciclar e preparar o professor para isso. Eu vi, por exemplo, Emília, em uma das discussões, alguém que dizia assim, olha, mas o professor fez concurso para dar... Não, ele não fez concurso para educação à distância, diga amigo, ele fez concurso para ser professor. Exatamente. Ah, eu não posso exigir isso dele. Eu não posso exigir a ele isso assim, mas eu tenho que exigir que ele se mantenha apto para ser professor. Não é? Quantos professores, quando entraram na universidade, não tinham e-mail, por exemplo? Isso, Não é? exatamente. Então, as inovações tecnológicas, elas devem vir não para demonizar pessoas, não para marginalizar profissionais, não para precarizar também o trabalho, né? Mas para ser um instrumento que viabilize o processo. Eu falo da precarização também porque, sob o ponto de vista do mercado de trabalho para o professor, eu acho que a gente vai ter um impacto muito grande, muito significativo. Educação é um serviço que tende a ficar mais caro, justamente porque a gente não vai poder ter tanta gente na sala, vai ter que ter o fornecimento da máscara, vai ter que ter o álcool, vai ter que ter isso, aquilo, outro. Vai ter tanta coisa que a tendência é que o serviço seja mais caro, o serviço se elitize. Né? O mercado da educação, a educação como mercado, vai passar por um impacto muito significativo. E os professores têm que estar, nesse contexto, preparados, né, para poder fazerem face a essas demandas que vão surgindo. E eu acho, Duval, que é importante, e assim, hoje eu dou graças a Deus de tipo há 7 anos, mais ou menos atrás, ter a humildade de reconhecer que eu não estava apta naquele momento para ser uma boa professora online, AD, nessas plataformas, ter parado, ter investido tempo e financeiramente também para me capacitar naquela época. Hoje já estou com facilidade para essas oportunidades que já estão surgindo. E agora o professor que não está, porque muita gente reclama, pandemia é muito trabalho. O home office é terrível. E eu que advogo é pior ainda, né? Porque vem a questão das cautelares, vem o atendimento online. Mas pense, você não está tendo aquela perda de tempo do trânsito, quem mora em Recife me entende, nas grandes capitais. Você está tendo um acesso a lives assim, Bart mesmo pode dizer isso comigo. Ontem, acho que foi ontem, assisti uma live de Pablo Stolze e Fred Didier. Quer dizer, os grandes autores da gente, né? Nossos ídolos como professores, estão deixando acessíveis esses conhecimentos. Então, da mesma forma que tem da área de pedagogias ativas para plataformas online. Então, gente, professor, está na hora também aproveitar essa brechinha que a gente está tendo, até por uma questão de ocupar bem o tempo e sair melhor do que se entrou nessa pandemia, e aproveitar essa onda de acesso à informação, filtrando, transformando em conhecimento, para a gente já estar apto para esse novo mercado que Duval trouxe, que vai ser um mercado bem mais exigente, sim, até porque o nosso alunado está se acostumando durante esse período de pandemia a ter acesso a esse tipo de plataformas e de informações de alto nível, né? Emília, eu aqui vendo a participação de Bartilotti, eu quando falei, ele diz aqui, Duval, na Comissão de Educação Jurídica tenho recebido muitas queixas de colegas que estão trabalhando muito mais online do que ao vivo. Essa é uma outra questão, a gente inclusive comentava, eu acho que numa live com o professor Otom, né, com alguns professores de direito do trabalho. No momento que você traz o trabalho para a sua casa, muitas vezes você estabelece um padrão de hiperconectividade que você não sabe o que é casa e o que é trabalho, não é? Então, eu estou em casa, mas estou respondendo e-mail da faculdade, estou preparando aula, ao mesmo adaptando tempo... os materiais, adaptando o material. De internet é outro. Exato, adaptando o material, tirando dúvida, não é? A gente sabe
até pela sensibilidade que a atividade nos impõe, a orientação de monografia. Então, muitas vezes, ontem eu estava assistindo a uma série na Netflix e telefone tocando, alguém pedindo orientação de monografia. Como você sabe que o prazo está acabando, eu digo, dá uma pausa aí, por favor. Então, assim, isso de alguma forma precariza, né, o trabalho. De vida até. A qualidade de vida. Isso é fundamental que seja observado. Porque o home office, diferentemente do que muita gente até imaginava, não é uma mamatinha, não é? Você vai fazer o seu trabalho com responsabilidade. A única diferença é que você não vai estar na faculdade. Lá na UPE, eu tive que facultar alguns servidores que levassem computadores, né? Porque vários deles não tinham computador em casa. Para estruturar em casa, verdade. Para estruturar em casa e tal. Para os professores, eu queria aproveitar aqui para dividir. Eu sei que aqui não é para ensinar padre nosso a vigário, mas é só para dividir realmente uma sugestão que o professor Alexandre Saldanha me passou, e eu tenho lido com muito entusiasmo, que é esse livro de Edivaldo Araújo Leão, Gilberto José Miranda e Silvia Pereira de Castro Casanova, Revolucionando a Sala de Aula. Como envolver o estudante aplicando as técnicas de metodologias ativas e de aprendizagem. E aí ele tem um conteúdo que é de videoaulas, né? Então, para quem tiver interesse, é realmente um livro bem interessante, né, em termos de consulta para esse momento. Eu vou te pedir, Duval, que depois tu me mande a foto, para eu colocar nas redes sociais do Pé de Vista, do livro. Glauco Salomão, querido, professor de constitucional aí. Olha, tô com o livro dele por aqui. Glauco é internacional, viu? Tem outro agora que está saindo, que é o Direito Público em Tempos Pandêmicos. 9 países, 11 trabalhos e uma porção de inquietudes. É organizado por Luiz Guilherme Arcaro Conce e o professor Glauco está aí no meio dessa obra. De fato, um orgulho para a gente, né, poder ter um amigo, um companheiro nosso da academia, né, com quem a gente tem a oportunidade de dividir momentos importantes fazendo esse tipo de contribuição. E tão rico de caráter e de tudo, né? Tão humilde, tão acessível assim. Claro. Professor, a gente está chegando nos últimos 5 minutos da live. Eu quero lhe agradecer a todos os colegas. O doutor Marcondes já está convocado, doutor Marcondes, para participar de uma live com a gente. Esse projeto Pé de Vista é um projeto, não tem nenhuma ligação institucional. É um grupo de professores que se juntou, foi fundado por Marco Aurélio Peixoto, Renata Cortez, Sabrina Dourado e Cristiano Brandão, e dá espaço a nós, professores. Carla Moutinho está aqui, é uma das colunistas. Então, é um espaço aberto que vocês que estão assistindo tiverem interesse de... Quero uma live sobre isso. Muitas vezes até os alunos colocam, os advogados perguntas e nós respondemos. Então, é um projeto aberto e está aqui para os professores mesmo. Quem tiver interesse, quem tiver até oportunidade, um tempinho para dedicar a gente. E eu, professor, não posso deixar de ver esses 2 violões aí atrás. E já vou deixar público, vai ficar gravada essa live. Vou deixar público um convite para um outro projeto, que é o projeto Além do Direito. Nesse projeto, a gente responde a pergunta: o que é que o seu professor faz quando não está dando aula? Né? Então, eu gosto muito. Já está convocado. Viu? Isso mesmo. Então, vou lhe passar a palavra para dar o desfecho e já convidando. 3 horas no meu perfil tem live com Dani Janguier, que vai falar as técnicas de negociação de Harvard, que ela fez o curso lá, e falar também a questão de personal stylist, de dress code jurídico. E à noite, no perfil de Flávia Guerra, eu vou estar falando processo civil, a questão das audiências virtuais e todas as suas polêmicas. Mas, professor, a palavra está para o senhor. Eu agradeço mais uma vez a você, Emília. Quero saudar de modo muito particular a todos que são organizadores aí do Pé de Vista, meu amigo Marco Aurélio, Renata, me colocar à disposição para que a gente possa voltar a conversar tantas vezes quantas forem convenientes e necessárias. Agradecer a todos que nos acompanharam.
né? E dizer que, de fato, o que nos resta agora é a esperança, né? E de que a gente supere esse momento com brevidade, com rapidez, mas, sobretudo, com consistência, né? Que a gente faça dessa crise um momento de aprendizado. Sob o ponto de vista não só existencial, acho que nós, como seres humanos, temos feito essa reflexão. Puxa vida, eu valorizei tanto determinadas coisas e essas coisas nem eram tão importantes. De repente, o mais importante era ter ido ao encontro de alguém, era ter dito uma determinada palavra, enfim. Mas, para além do aspecto existencial, que a gente consiga incorporar, né, esse momento de aprendizado às nossas instituições, às nossas organizações. Obrigado a todos. Né? Eu vou ter muito prazer de torturá-los aí com as duas ou três músicas quando a gente começar esse outro projeto. Aí, viu, gente? Gente, só para dizer que essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube, que é professora Emília Queiroz. Todas as lives a gente está salvando lá e dicas também da pandemia. Professor, beijo grande, vai cuidar do seu pessoal. Beijão, Emília. Aí, viu? Tudo de Valeu. bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.